Talvez um dos temas mais controversos da história, a Santa Inquisição foi uma série de tribunais eclesiásticos estabelecidos pela Igreja Católica com o objetivo de combater heresias e proteger a ortodoxia religiosa. A Inquisição tinha procedimentos judiciais rigorosos, oferecendo direitos de defesa aos acusados e buscando a confissão voluntária, atuando como um tribunal de misericórdia mais do que de punição severa. Embora fosse um tribunal religioso, suas ações foram muitas vezes mal compreendidas e exageradas na história popular. Neste vídeo, veremos 6 fatos e 6 mitos sobre a Santa Inquisição. Este conteúdo faz parte do livro A Inquisição, um tribunal de misericórdia de Christian Itturralde, disponível no site da editora Ecclesiae. Basta pesquisar pelo nome do livro no link de busca. A Inquisição matou milhões de pessoas. Mito. As estimativas de mortos durante a Santa Inquisição são significativamente menores do que frequentemente se imagina. O autor, Itturralde, argumenta que os números inflacionados foram propagados por adversários da Igreja Católica e que a historiografia moderna tende a corrigir esses exageros. Itturralde sugere, com base em registros históricos do Vaticano abertos ao público, que a Inquisição espanhola, a mais famosa e notória, resultou em cerca de 3.000 a 5.000 execuções ao longo de seus mais de 350 anos de atividade. Em comparação, outras fontes tradicionais apontam números muito maiores, chegando a dezenas de milhares, mas estes são geralmente considerados exagerados e baseados em mitos históricos. A Inquisição espanhola representa todas as inquisições. Mito. Cada tribunal eclesiástico tinha suas particularidades. O mais conhecido é o espanhol, que, embora tenha uma estimativa de quase 5.000 execuções ao longo de seus mais de 350 anos de atividade, ainda está longe das estimativas realizadas por grupos contrários à fé católica. Inquisições como a portuguesa e a romana, por exemplo, contam com números ainda menores de execuções. A Inquisição foi estabelecida para combater heresias. Fato. A Inquisição, como encarregada de investigar e punir heresias, o que incluía a suspeita de falsas conversões, buscava proteger a sociedade e a fé oficial, gerando tensões religiosas que levaram a críticas ao longo dos séculos. Entretanto, havia critérios específicos para acusações, que requeriam evidências concretas da heresia acusada. A heresia era vista como um crime grave. Fato. Na época medieval, a heresia era considerada um crime sério, pois ameaçava a unidade religiosa e a estabilidade social. Como já dito, a Inquisição buscava proteger a sociedade e a fé oficial, porém as pessoas não podiam ser acusadas sem evidências de heresia. A Inquisição focava exclusivamente em judeus e muçulmanos convertidos. Mito. Na Idade Média e no início da Era Moderna, a Europa estava marcada por profundas divisões religiosas e culturais. A Península Ibérica, por exemplo, havia sido ocupada por mouros, muçulmanos, durante séculos, e muitos judeus também viviam na região. Por isso, havia esforços intensivos da Igreja Católica para converter judeus e muçulmanos ao cristianismo. No entanto, a Inquisição também processou muitos cristãos por diversas heresias, não focando apenas em judeus ou muçulmanos. A tortura era uma prática comum. Mito. Muitos tribunais seculares da época eram, na verdade, mais cruéis e arbitrários do que a Inquisição. Era papel dos tribunais eclesiásticos prevenir linchamentos e atos de justiça privada, que eram comuns na sociedade medieval e renascentista. Muitas vezes, multidões enfurecidas, movidas por suspeitas de heresia ou bruxaria, poderiam facilmente recorrer à violência para punir os supostos culpados. Embora permitida, a tortura era usada de forma muito mais restrita do que se imagina, com regulamentações específicas. A tortura só podia ser empregada sob circunstâncias específicas e com supervisão rigorosa, diferentemente do que é frequentemente retratado em narrativas populares. A maioria das bruxas queimadas foi pela Inquisição. Mito. A maioria dos julgamentos e execuções de bruxas aconteceu em tribunais seculares, não pela Inquisição católica. Segundo Itturralde, a Inquisição desempenhou um papel de contenção contra os excessos das perseguições a bruxas que ocorriam em outras partes da Europa, especialmente no norte do continente. A Inquisição espanhola, por exemplo, era mais cética em relação às acusações de bruxaria. Os inquisidores exigiam provas substanciais e muitas vezes absolviam os acusados por falta de evidências concretas.
Eles viam as confissões obtidas sob tortura com desconfiança e tentavam garantir que os julgamentos fossem conduzidos com justiça e rigor. A Inquisição seguia procedimentos judiciais rigorosos. Fato. A Santa Inquisição, contrariamente ao imaginário popular de arbitrariedade e desorganização, seguia procedimentos legais rigorosos e estruturados. A Inquisição implementava um sistema judicial com regras e protocolos específicos, destinados a assegurar um julgamento justo dentro dos padrões da época. Esses documentos incluíam depoimentos, confissões, provas e a defesa apresentada pelos acusados. Este registro rigoroso visava garantir a transparência e a responsabilidade nos processos judiciais. O Tribunal da Inquisição buscava a confissão voluntária dos acusados. Fato. A finalidade principal da Inquisição era a salvação das almas e a manutenção da pureza da fé. As penas, que variavam desde penitências espirituais até sentenças mais severas, visavam a reintegração do acusado na comunidade religiosa, quando possível. Aqueles que confessavam voluntariamente eram frequentemente sujeitos a penas mais leves, visando a salvação de suas almas. Os acusados tinham o direito de apresentar defesa. Fato. Muitas vezes os acusados de heresias ou outros crimes por tribunais seculares recorriam à Santa Inquisição para terem um julgamento mais justo. Os acusados podiam apresentar uma defesa e até contar com advogados para representá-los no tribunal. As testemunhas eram rigorosamente investigadas para evitar falsas acusações e garantir a justiça nos processos. A Inquisição aboliu a liberdade intelectual, mito. Embora atuasse contra falsas doutrinas, a Inquisição não representou uma repressão total à liberdade de pensamento. A Inquisição visava a salvação das almas. Fato. Mais do que a punição física, o principal objetivo da Santa Inquisição era a correção dos erros de fé e a salvação das almas. As sentenças variavam amplamente e a maioria dos acusados não recebia a pena de morte, mas recebia penitências que variavam desde orações até trabalhos comunitários. Esses são apenas alguns dos mitos e fatos sobre a Santa Inquisição. Para uma análise mais profunda, recomendamos a leitura do livro A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia de Christian Iturralde. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Até a próxima!